Mesmo que armas de guerra não sejam efetivamente destruídas, sua fabricação continua sendo uma forma conveniente de utilizar uma mão de obra que não produza nada consumível. A construção de uma fortaleza flutuante, por exemplo, mobiliza uma força de trabalho que poderia construir várias centenas de navios cargueiros. Depois de algum tempo, ela é declarada obsoleta sem nunca ter proporcionado nenhum benefício material a ninguém. E, com enorme investimento de trabalho, outra fortaleza flutuante é construída. Em princípio, o esforço de guerra é sempre planejado de forma a consumir todo o possível excedente, depois de atendidas as necessidades básicas da população. Na prática, as necessidades da população são sempre subestimadas, verificando-se dessa maneira uma escassez crônica de metade dos artigos necessários à vida. Isso, porém, é visto como uma vantagem. É política deliberada manter até mesmo os grupos favorecidos no limite da penúria, uma vez que um estado geral de escassez reforça a importância de pequenos privilégios e assim torna mais marcada a diferença entre um grupo e outro. De acordo com os padrões do início do século XX, mesmo um membro do núcleo do partido leva uma vida austera e laboriosa. Ainda assim, os poucos luxos de que usufrui, seu amplo apartamento bem equipado, a textura melhor de suas roupas, a melhor qualidade do que come, bebe e fuma, seus 2 ou 3 empregados, seu carro ou helicóptero particular, colocam-no num mundo bem diferente daquele onde vivem os membros do partido exterior. E os membros do partido exterior ostentam vantagem similar em relação às massas indistintas, a que chamamos proletas. A atmosfera social é a de uma cidade sitiada, onde a posse de um naco de carne de cavalo faz a diferença entre riqueza e pobreza. Ao mesmo tempo, a consciência de estar em guerra e, portanto, em perigo faz com que o comissionamento de todo poder a uma pequena casta seja visto como uma condição natural e inevitável de sobrevivência. A guerra, como veremos, não apenas efetua a necessária destruição, como a efetua de uma forma psicologicamente aceitável.
Em princípio, seria muito simples usar a força de trabalho excedente mundial para construir templos e pirâmides, cavar buracos e tornar a enchê-los, ou mesmo para produzir vastas quantidades de mercadorias e depois queimá-las. Só que isso ofereceria apenas a base econômica para uma sociedade hierárquica. Ficaria faltando a base emocional. O que importa aqui não é a disposição das massas, cuja atitude não tem importância desde que elas se mantenham estáveis, trabalhando, mas a disposição do próprio partido. Espera-se que mesmo o militante mais humilde mostre-se competente, laborioso e até inteligente dentro de certos limites. Porém, é necessário também que ele seja um fanático crédulo e ignorante e que nele predominem sentimentos como o medo, o ódio, a adulação e um triunfo orgiástico. Em outras palavras, é necessário que ele tenha a mentalidade adequada a um estado de guerra. Não interessa se a guerra está de fato ocorrendo e, visto ser impossível uma vitória decisiva, não importa se a guerra vai bem ou mal. A única coisa necessária é que exista um estado de guerra. A cisão da inteligência que o partido exige de seus membros e que se obtém mais facilmente numa atmosfera de guerra é agora quase universal. Mas quanto mais alto se chega na hierarquia, mais ela se acentua. Com efeito, é no núcleo do partido que a histeria guerreira e o ódio ao inimigo são mais fortes. Em sua qualidade de administrador, muitas vezes é necessário que um membro do núcleo do partido saiba que este ou aquele item do noticiário de guerra é fictício. E acontece com frequência estar ciente de que a guerra inteira é espúria e que ela ou não está acontecendo ou está acontecendo por razões bem diferentes das declaradas. Mas esse conhecimento é facilmente neutralizado pela técnica do duplo pensamento. Ao mesmo tempo, nenhum membro do núcleo do partido vacila por um instante sequer em sua fé mística de que a guerra é real e de que ela está fadada a terminar com a vitória de Oceânia, que passará a senhora incontestável do mundo.
Todos os membros do núcleo do partido acreditam nessa conquista vindoura, como num artigo de fé. Ela será obtida ou bem mediante a aquisição de mais e mais território, com a consequente construção de uma preponderância avassaladora de poder, ou bem pela descoberta de alguma arma nova e definitiva. A busca por novas armas prossegue sem trégua e é uma das pouquíssimas atividades remanescentes em que as mentes inventivas ou especulativas conseguem encontrar algum desafogo. Hoje em dia, na Oceânia, a ciência, no sentido antigo, praticamente deixou de existir. Não há palavra em nova fala para a ciência. O método empírico de pensamento, em que todas as realizações científicas do passado se fundavam, opõe-se aos princípios mais fundamentais do só sim. E mesmo o progresso tecnológico só se verifica quando, desta ou daquela maneira, seus produtos podem ser utilizados em prol da diminuição da liberdade humana. Em todas as artes úteis, o mundo ou está imóvel ou retrocede. Os campos são cultivados com arados puxados a cavalo, enquanto os livros são escritos por aparelhos. Mas em assuntos de importância vital, ou seja, a guerra e a espionagem policial, a abordagem empírica continua sendo encorajada, ou pelo menos tolerada. Os dois objetivos do partido são: primeiro, conquistar toda a superfície da terra; segundo, extinguir de uma vez por todas a possibilidade de pensamento independente. Assim, há dois grandes problemas que o partido se preocupa em resolver. Um é como descobrir o que um ser humano está pensando, a revelia dele. Outro é como matar várias centenas de milhões de pessoas em poucos segundos, sem aviso prévio. Na medida em que a pesquisa científica continua existindo, esse é seu principal tema. Das duas, uma. Ou o cientista de hoje é uma mistura de psicólogo com inquisidor, estudando com extraordinária minúcia o significado de expressões faciais, gestos e tons de voz, e testando os efeitos de drogas, choques elétricos, hipnose e tortura física na produção da verdade, ou é um químico, físico ou biólogo
preocupado exclusivamente com ramificações de suas áreas de estudo relevantes para a extinção da vida. Nos vastos laboratórios do Ministério da Paz e nas estações experimentais ocultas nas florestas do Brasil, ou no deserto australiano, ou em ilhas perdidas da Antártica. Equipes de especialistas trabalham incansáveis. Alguns se preocupam unicamente com o planejamento da logística das guerras futuras. Outros criam bombas-foguetes cada vez maiores, explosivos mais potentes e em maior quantidade. Outros criam bombas-foguetes cada vez maiores, explosivos mais potentes e em maior quantidade, e blindagens cada vez mais impenetráveis. Outros estão atrás de gases novos e mais mortíferos, ou de venenos solúveis que possam ser fabricados em quantidade suficiente para destruir a vegetação de continentes inteiros, ou de linhagens de germes patogênicos imunizados contra todos os anticorpos possíveis. Outros fazem tudo para produzir um veículo que consiga abrir caminho debaixo da terra, como um submarino dentro d'água ou um aeroplano tão independente de sua base quanto um veleiro. Outros exploram possibilidades ainda mais remotas, como focalizar os raios do Sol através de lentes suspensas a milhares de quilômetros de distância no espaço, ou provocar terremotos artificiais e tsunamis, manipulando o calor do centro da Terra. Mas nenhum desses projetos jamais chega perto de se realizar. E nenhum dos três superestados jamais sobrepuja os outros de forma significativa. O mais notável é que as três potências já possuem na bomba atômica uma arma muito mais poderosa do que qualquer outra que suas pesquisas atuais tenham condições de descobrir. Embora o partido se comporte exatamente da maneira habitual, reivindicando a invenção para si, as primeiras bombas atômicas apareceram ainda no início da década de 40 e só foram usadas em larga escala cerca de 10 anos depois. Naquela época, algumas centenas de bombas foram jogadas em centros industriais, sobretudo na Rússia europeia, na Europa Ocidental e na América do Norte. O resultado foi que os grupos governantes de todos os países se convenceram de que, com algumas bombas atômicas mais
A sociedade organizada chegaria ao fim, bem como seu próprio poder. A partir de então, embora nenhum acordo formal tivesse sido celebrado ou mesmo discutido, não se jogaram mais bombas. As três potências limitam-se a continuar produzindo bombas atômicas e a armazená-las para a oportunidade decisiva que todas acreditam que, mais cedo ou mais tarde, há de chegar. E, enquanto isso, a arte da guerra permanecia quase estacionária durante 30 ou 40 anos. Os helicópteros são mais usados do que antes. Os aviões bombardeiros foram em ampla medida suplantados por projéteis autoimpulsionados e o frágil e móvel navio de batalha deu lugar à fortaleza flutuante, praticamente impossível de afundar. Fora isso, porém, quase não houve desenvolvimento. O tanque, o submarino, o torpedo, a metralhadora, até o rifle e a granada continuam sendo usados. E, a despeito dos massacres intermináveis relatados pela imprensa e pelas teletelas, jamais se repetiram as batalhas desesperadas de antes, em que centenas de milhares ou mesmo milhões de homens muitas vezes eram mortos em poucas semanas. Nenhum dos três superestados jamais realiza manobras que envolvam o risco de derrotas sérias. Quando empreendem uma operação de grandes proporções, em geral é um ataque surpresa contra um aliado. A estratégia adotada ou pretensamente adotada pelas três potências é idêntica. O plano é adquirir, graças a uma combinação de combates, barganhas e golpes bem planejados de traição, um círculo de bases que cerquem completamente um ou outro dos estados rivais e depois assinar um pacto de amizade com esse mesmo rival e manter relações pacíficas com ele durante um número suficiente de anos para acalmar toda suspeita. Durante esse período de trégua, todos os pontos estratégicos serão abastecidos com foguetes carregados de bombas atômicas. Por fim, todos serão disparados simultaneamente e seus efeitos devastadores impossibilitarão toda e qualquer reação. Será o momento de assinar um pacto de amizade com a potência mundial remanescente, já preparando o ataque seguinte. Nem é preciso dizer que esse esquema é um mero devaneio. Sua realização é impossível.
Além disso, todos os confrontos se dão nas áreas disputadas próximas ao Equador e ao Polo. Os territórios inimigos jamais são invadidos. Isso explica o fato de que, em alguns lugares, as fronteiras entre os superestados são arbitrárias. A Eurásia, por exemplo, poderia facilmente conquistar as ilhas britânicas, que geograficamente fazem parte da Europa. Ou, por outro lado, a Oceânia poderia facilmente empurrar suas fronteiras até o Reno, ou mesmo até o Vístula. Fazê-lo, porém, seria violar o princípio adotado por todas as partes, mas jamais formulado, de integridade cultural. Se a Oceânia fosse conquistar as áreas que um dia foram conhecidas como França e Alemanha, seria necessário ou bem exterminar seus habitantes, empreendimento de grande dificuldade física, ou bem assimilar uma população de cerca de 100 milhões de pessoas que, no tocante a desenvolvimento técnico, encontra-se perto do nível dos habitantes da Oceânia. O problema é o mesmo para os 3 superestados. É absolutamente necessário para suas estruturas que não haja contato com estrangeiros, exceto